Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Como é bom testemunharmos da bondade de Deus em nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre, além de provar e testemunhar a bondade de Deus em nossa vida, como que nós podemos ser usados por Deus para testemunhar a outros acerca da bondade de Deus, testemunhar a outros acerca daquilo que eu e você experimentamos no nosso relacionamento com Deus. A gente vai falar sobre o nosso testemunhar, o nosso evangelizar. E aí quando a gente fala sobre evangelizar, talvez alguns pensem, não, para evangelizar, para eu conseguir evangelizar melhor, eu preciso de um curso. Tem alguns que pensam assim, se eu fizer um curso, a igreja deveria oferecer um curso de evangelismo, para que eu conseguisse testemunhar acerca da minha fé. Outros talvez vão pensar, não, na verdade a gente precisava de uma atividade prática, a gente precisava se juntar e ir para uma praça, e aí nos jogar lá, e cada um fala com uma pessoa, e ali a gente aprender a evangelizar. Talvez outros pensariam em outra estratégia. Não, o melhor preparo seria a gente arrumar aqui, deixar tudo muito bom, o som tá legal, a música, ter um pastor que fale bem, um ministério infantil inovador ali, criativo, e aí as pessoas vão vir para cá, porque elas vão querer ouvir o que a gente tem a falar. A questão é que, bem da verdade, a maioria das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que estão aqui, elas não foram ou não chegaram aqui enquanto não crentes, não chegaram aqui por conta de um evangelismo explosivo, sabe, um evangelismo de impacto. Ou a maioria das pessoas aqui que não acordaram um domingo pela manhã e falaram assim, não, deixa eu ir lá naquela igrejinha azul, porque eu acho que deve ter uma música bonita, tem um café legal, deve ter alguma coisa lá, e um não crente chega até aqui e aí conhece a Jesus. Se você fizer esse exercício com as pessoas ao seu redor, aí mesmo você vai descobrir isso também. Como que nós chegamos aqui? Como que chegamos à fé? Como que chegamos aqui e estamos juntos? A maioria aqui veio por conta de um vizinho, por conta de um amigo, não é? Um colega do trabalho, por conta de um familiar, que em algum momento você ouviu falar do Evangelho, enquanto ainda não conhecia Jesus, e pensou, eu vou dar uma chance para o que ele está falando e vou lá, para ver o que acontece. Ou a célula, não é? Vou lá naquele grupo, está falando, me convidou, vamos ver como que vai ser. Nós somos esse povo. Por isso, quando a gente fala de testemunhar, de evangelizar, é uma necessidade e um compromisso de todo crente em Jesus. Todos nós somos chamados a isso. E o interessante é que nessa série de mensagens que a gente está trabalhando, sobre o nosso amor à nossa igreja, é uma série muito prática. Então não tem como você fugir da praticidade que você tem que tomar, das atitudes que você vai ter que tomar. Tudo bem que a reflexão, o pensar, ele é importantíssimo, mas também é legal nos chamar à prática, à ação. Então eu acredito que você vai ser mais uma vez desafiado pela palavra do Senhor a tomar atitudes. No final desse sermão você vai ter que considerar ações a serem tomadas. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. O apóstolo Pedro vai nos falar sobre isso, sobre como testemunhar, como deve ser o nosso preparo, um preparo importantíssimo para testemunharmos acerca da fé. 1 Pedro, só o texto que está diferente ali, a gente vai 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro está lá no finalzinho, se você voltar, fica até mais fácil de achar, Apocalipse, tem Judas, tem João, e aí você chega em 1 Pedro. Pacheco, está sobrando só um pouquinho, né, ainda, do som, acho que é um pouquinho de médio. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 13 até o 17. Vamos ler a palavra de Deus, então. 1 Pedro 3, versículo 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem,
Não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre prontos, sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isto com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Senhor, obrigado por tua palavra e pela tua misericórdia, mais uma vez, nos chame à ação, Deus. Nos leve à ação, a sermos transformados à imagem do teu Filho Jesus. Amém. 1 Pedro é uma carta que já foi estudada aqui na igreja, mas é importante lembrarmos que Pedro escreve essa carta porque ele chamava a igreja a um desafio. O desafio era deles se reconhecerem como peregrinos neste mundo, como pessoas que não pertencem a este mundo, mas que estão de passagem. E como você é um peregrino, você vai ter que lidar com alguns desafios neste mundo. Um deles é a perseguição, a hostilidade, que era muito comum ali naquela época e ainda continua sendo. A igreja naquela época sofria calúnias, ridicularização. Vocês acreditam naquele lá que morreu e vocês estão contando essa historinha aí, que ele é Deus? Como assim? Eram ridicularizados, eram excluídos, porque naquela época era falado um monte de coisa dos cristãos. Falavam, por exemplo, que eram canibais, porque tinha uma história de comer o corpo, beber do sangue, então eles eram considerados canibais, eles eram excluídos da sociedade e até mesmo a perseguição física, que vai ter o seu ápice ali em Nero, e a perseguição nos primeiros séculos é uma das perseguições mais pesadas na história da fé cristã. Hoje nós não sofremos essa perseguição, obviamente, mas ainda temos desafios diante da nossa cultura. E eu não sei se você já parou para pensar isso. Quais são os desafios da cultura que eu vivo, que me fazem, que se voltam contra a minha fé, contra a nossa fé cristã? Por exemplo, um dos desafios, o endurecimento. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão endurecidas. Então, você vai falar, ou essa pessoa está totalmente fechada à conversa de igreja. Igreja é um problema para ela. Tem aqueles que que demonstram que encontram satisfação em outro lugar. Eu não preciso de Deus para ter satisfação, ainda mais quando a gente pensa na nossa cultura, queira você ou não, a cultura mãe americana, é isso. Cada vez mais, não, encontro satisfação na compra disso, na compra daquilo, na conquista, não preciso de Deus para me satisfazer. A gente tem muitos desafios aí pela frente, uma onda crescente contrária aos valores da nossa fé, isso você percebe. Aí o Senhor coloca o seu povo neste mundo, um povo peregrino, e agora os chama a testemunhar acerca de quem Deus é. Esta é a chamada de Pedro para nós hoje também. E neste texto a gente pode observar 3 orientações para o nosso preparo em sermos testemunhas de Cristo neste mundo. Temos aqui 3 orientações para que a gente se prepare para testemunhar acerca de Jesus. E a primeira orientação que a gente vê é que para testemunhar, você precisa ter uma boa conduta. Para você testemunhar, é preciso ter uma boa conduta. Volte aí, a gente vai estar voltando no texto, volte aí para o versículo 13, o versículo inicial. Olha o que Pedro diz. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Em outras palavras, o que Pedro está falando aqui não promovam um sofrimento tolo. Tem aqueles que dizem assim, não, eu estou sendo perseguido porque sou crente. A pessoa fala assim, fala com orgulho. Mas às vezes não é porque é crente. Às vezes a conduta dessa pessoa não condiz à sua fé. Ou aquela pessoa bitolada, que todo mundo começa a achar, que negócio é? Essa pessoa não tem uma conversa comum com ninguém. Ela não consegue falar, ela só usa jargões, sabe? O cara que chega no trabalho e chama outro de varão. Já pensou? Dá a paz, irmão, glória a Deus, aleluia.
Aí as pessoas começam, às vezes não é porque você é crente, às vezes sua conduta é meio esquisita, não é tão parecida com o que a gente olha nas Escrituras. Ou aquele que tem uma conduta imprópria, ele age de forma imprópria, é desonesto, demonstra uma perversidade ali no seu meio, é brigão, e aí depois ele fala de Jesus, aí as pessoas começam a perseguir, falam, aí o crente, aí que se diz crente, aí você fala, não, eu estou sendo perseguido por conta da minha fé. Não, cuidado, o que Pedro está falando é cuidado, para não gerar, para você não municiar, da arma, da munição para a galera aí, que já vai falar mal de você. Então, não dê mais arma, não dê mais estratégias para eles. Mas, mesmo você tendo uma boa conduta, é o que o versículo 14 vai falar, mesmo você tendo uma boa conduta, é possível que você seja perseguido. Na verdade, em certa medida, você será perseguido. Mesmo você andando moralmente correto, você vai ser perseguido. Por alguns motivos. Na verdade, temos vários. Pensei em alguns aqui. Por exemplo, se você não subscrever o discurso politicamente correto, você vai ser perseguido por conta disso. Se você não acredita na união de duas pessoas do mesmo sexo, você vai ter problema com isso. Se você acredita no homem e mulher como complementar e não igualitário nas suas funções, você vai ter problema. Se você vem à igreja todo domingo, você já vai ter um problema. Talvez até com a sua família, que vai falar, não, você é muito religioso, coloca a igreja acima de tudo, até do lazer, até disso e daquilo. Talvez você vai ouvir algumas coisas aí. O que Pedro está falando se a perseguição vir, e ela virá, de alguma forma, que não seja pela sua má conduta. Que a perseguição chegue, mesmo você tendo uma boa prática, tendo uma vida virtuosa, que é o que Pedro enfatiza bastante na sua carta. Se a gente olha os versículos anteriores do que a gente acabou de ler, Pedro está falando sobre isso, sobre essa prática do bem, ter uma vida, uma boa conduta, uma vida de virtudes. Pedro fala lá no versículo 11, por exemplo, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ter um bom comportamento faz parte do nosso testemunhar a fé. Às vezes a gente pensa assim, que evangelizar alguém, o ato de evangelizar, ele se inicia quando a conversa fica religiosa. Quando você está lá no seu condomínio, está no seu trabalho, e alguém vai vir e fala para você, não, só Deus mesmo para resolver isso daqui, só Deus, olha a situação do mundo, e aí ativa na gente, né, o sensor, tipo o sensor aranha, né, eita, é agora, eu preciso falar de Jesus, como que eu vou falar? Ela ativou, ela usou a palavra Deus, e aí a gente pensa que agora, a partir de agora, vai ser o evangelismo, eu vou começar a evangelizar, mas na verdade não, o nosso testemunhar começa antes de uma conversa religiosa. Começa, por exemplo, quando você está discutindo política lá, quando você começa a conversar sobre seus posicionamentos políticos, quando você fala sobre cultura, sobre família, a partir daí, a partir de qualquer assunto, porque em qualquer assunto os teus valores começam a ser evidenciados. Talvez a pessoa vai olhar e vai falar assim, mas eu acho legal a sua fala equilibrada, você não é tão extremista, você não está aqui para ofender alguém, para machucar alguém, porque pensa diferente de você, que legal. Ou alguém fala, acho legal o jeito que você fala, ou o jeito que você vive, na verdade é tudo que a gente faz, as suas práticas. Eu acho legal como você fala da sua esposa, o carinho, a fidelidade que você tem para com ela. A gente está testemunhando. Já pensou que legal, você escuta um negócio desse, a bola levantou, é só como fala? Só bater, só cortar. Por quê? Numa dessa, você pode virar para a pessoa, quem sabe, falar, não, eu trato ela assim, porque Jesus me alcançou, porque eu não era assim, não. Minha cabeça não era assim, não. Eu vivia em fidelidade, eu tinha um coração totalmente deturpado, mas algo aconteceu em mim, para que eu conseguisse olhar para este mundo e não colocar a minha esperança num político. Algo aconteceu em mim, porque eu não sou cidadão deste mundo. E aí as portas vão se abrindo para você testemunhar e continuar testemunhando da sua fé. Tudo começa com aquilo que nós fazemos, ou tudo começa com aquilo que nós vivemos, falamos.
Pedro chama isso de praticar o bem. Testemunhar não é só realizar boas obras, mas é também. Nas nossas obras, Deus está forjando, está ajeitando ali o campo para aquilo que nós iremos falar acerca dele. Eu sei que eu falo para um grupo aqui que acredito que muitos já sabem dar respostas, como Pedro trata aqui, a gente vai falar, acerca da razão da sua fé, da sua esperança. Talvez você já tenha boas respostas para essa, se alguém te perguntar, por que você crê em Jesus? A questão é que muitos talvez não saibam como chegar nesse momento dessa conversa. Como que eu chego no momento, às vezes eu estou lá convivendo, mas eu não sei chegar nesse momento desta conversa, eu queria ter essa conversa. Qual é o caminho? Um viver virtuoso. Demonstrar uma vida que pratica o bem. E olha que você nem precisa fazer muito hoje em dia, não é? Basta você ser uma pessoa gentil, educada, né? Abrindo parênteses, a gente tem um problema cultural. Eu não sei se você concorda comigo, mas se a gente olhar aí mundo afora, olhar aqui na nossa região, as pessoas, tem muita gente que não é educada, não é? Você vai num comércio, aí você fala, bom dia, tudo bem? Oi, fala, não é? Fala, o que foi? E te olha com raiva. Você, caramba, o que eu fiz? Não deu nem tempo de eu te fazer alguma coisa. O problema é que às vezes a gente acaba reproduzindo isso, não é? Já faz diferença ser uma pessoa educada, uma pessoa gentil, uma pessoa alegre, com um sorriso no rosto. Aí aqui vai um problema meu. E Nayara muitas vezes briga comigo, minha esposa. Às vezes a gente está numa reunião na célula, ou eu estou com a minha família, e eu estou assim, com a cara assim fechada. Mas é um negócio que eu tenho em mim, que eu fico com a cara fechada. Aí Nayara passa como uma boa esposa, e fala baixinho assim para mim, melhora essa cara. Aí eu estou assim, com a sobrancelha assim fechada. Aí eu me percebo, cara, não estou com raiva de ninguém, não estou bravo com ninguém. Aí eu fico fazendo um negócio assim, para ver se melhora o meu rosto. Falei, cara, não precisava ficar com a cara fechada aqui, à toa. Uma pessoa honesta, pacífica, a gente está falando do básico aqui, não é? Estamos falando do básico. Mas só uma conduta básica dessa já te faz destacar. Você já se destaca nos ambientes que você frequenta, não é? Se é alguém educado, que está atento ao outro, precisou de ajuda, peraí, eu te ajudo, cara. Vamos lá, não, fica tranquilo. Um acolher, um receber bem alguém que te acolhe, um garçom, e você acolhe ele, você recebe ele bem. No condomínio, você chega, você dá bom dia, você conversa com as pessoas. Você não trata as pessoas como empregado seu, e você age do jeito que... Um cliente que chega na sua loja, e você o recebe com carinho. Estamos preparando o solo para o que Deus vai fazer através da sua vida. Pedro está falando isso, tenha uma boa conduta. Se você quer se preparar para testemunhar acerca da sua esperança, tenha uma boa conduta, tenha uma prática de fazer o bem. E uma segunda orientação que Pedro dá aqui, uma segunda orientação para nós que queremos nos preparar para sermos testemunhas, é que para testemunhar, você precisa não temer a homens. Para testemunhar, você precisa não temer a homens, não ter temor aos homens. A continuação do versículo 14 aí, quando Pedro diz, 14 e o início do 15, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Que tem duas ordens claras. Primeiro, não tenha medo. E segundo, santifique a Jesus em seu coração. Que em resumo a gente pode pensar em, tenha uma confiança distinta em Deus no lugar do temor aos homens. Confie e tema mais a Deus do que aos homens. E na caminhada de Pedro, ele teve que aprender isso, com grandes e desafiadoras lições que Jesus o chamou. Ele teve que aprender que nós precisamos ter um coração que tema apenas o Senhor. Pedro, ele foi uma testemunha ali, em loco, ali no momento que aconteceu com aquela mulher que tinha fluxo de sangue.
Uma mulher que tinha problema, que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a mesma história. Uma mulher que tinha um problema há 12 anos, que a tornava impura naquele contexto, ela sofria de uma doença, uma mulher com fluxo de sangue. Ela aparece na cena e encontra Jesus, que estava no meio de uma multidão toda. E aí Lucas vai falar que ela tinha uma fé oculta. Ela tinha uma fé. Mateus vai falar que ela diz para ela mesma que ela acredita que ela pode ser curada. Ela fala no sussurro: eu acredito que se eu tocar nele, eu acredito que ele pode me curar. E aí ela vai e toca em Jesus, nas roupas de Jesus, de uma forma que ninguém percebe, a não ser o próprio Jesus. Então ela é curada. Aí qual que era o plano dessa mulher? Fui curada. Glória a Deus, minha fé, eu cria nele, eu sabia. E aí qual que era o plano dela? Eu vou embora. Fui curada, recebi o que eu queria, vou embora. O problema é que o plano de Jesus não era o plano dela, né? Às vezes Jesus tem isso com a gente, não é? Às vezes parece que Jesus gosta de fazer isso, não é? A gente tem um plano, e aí Jesus vem e mostra que não vai ser como a gente pensou, tão bem como a gente pensou. Então Jesus, como Lucas vai falar, Jesus pergunta insistentemente. Jesus pergunta várias vezes: quem me tocou? Quem foi que me tocou? E aí Pedro, inquieto com aquilo, Jesus apertado pela multidão, fala para ele: Jesus, mestre, Senhor, que negócio é esse? Está todo mundo te apertando aqui, você faz uma pergunta dessa. Pedro quase briga com Jesus, né? Que pergunta é essa? Não faz sentido. E aí Jesus chega até ela tem que se entregar, né? Fala que foi ela. E ali é testemunhada a fé. Pedro e os outros, inclusive ela, eles estavam aprendendo que a fé deles precisava ser posta a público. A fé daquela mulher precisava vencer o medo, a rejeição, a vergonha. Aquela mulher precisava vencer o temor aos homens. E Pedro estava vendo aquilo, ele estava aprendendo. William Hendricks, no comentário desse texto, ele fala: Jesus deu a oportunidade para esta mulher de transformar sua fé escondida em uma fé revelada. E aquele que confessa Jesus publicamente é recebido ao Pai, é acolhido ao Pai, se torna família de Deus. Pedro não aprende apenas observando, ele sofre um bocadinho com isso, não é? Você sabe da história, quando Pedro nega Jesus, ali que era o momento dele testemunhar: sim, eu estou com ele, e eu vou até o fim, como ele falou. Ele não consegue, ele mente, ele se esconde. Posteriormente, Jesus o restaura, não é? Jesus restaura a sua fé. Ele agora se torna um homem usado por Deus, diante de uma multidão do Pentecoste. Ele prega e acontece ali um mover sobrenatural. Passado tudo isso, Pedro cai no mesmo erro. Em Gálatas 2, Paulo narra isso. Pedro sentado ali comendo com uma turma, até que chegam alguns cristãos judeus, e Pedro, com vergonha, temendo, o texto vai falar isso, temendo da circuncisão, Pedro se levanta e finge que não tem nada a ver. Não estou comendo com esses gentios não, porque a refeição era com uma galera que não era judeu. Não estou sabendo disso não estou nem envolvido aí nessa conversa. E aí Paulo vai dar uma bronca nele, uma bronca conhecida ali, não é? A gente percebe que temor a homens é algo difícil de vencer. Não só para os neófitos, não só para a galera que começou agora na fé. Temor a homens é um desafio até para aqueles que já caminham há um tempo na fé. E qual é o antídoto para o temor aos homens? Qual que é o antídoto? Temor ao Senhor. O que Pedro está falando? Santifique, que é consagre o seu coração a Jesus. Tenha o senhorio de Jesus em seu coração em maior estima do que qualquer outra coisa. Tema a Jesus e não a homens. Nós temos esse desafio. Você pode falar assim: não temo um homem não, sou tudo bem, mas a verdade é que o nosso coração é um campo desafiador, não é? Aquela pessoa que fala assim: não, eu não consigo dizer não. E às vezes ela até acha que isso é bom, né? Ela trata isso como uma qualidade. Não consigo dizer não. As pessoas pedem, eu vou e ajudo, vou e faço. Mas na verdade, qual é o nome disso? Temor aos homens. Tem medo de decepcionar alguém, de falar assim: me desculpe, mas eu não posso te ajudar, eu não vou te ajudar,
E não dá desculpa, sabe? Eu não vou te ajudar porque eu vou estar com a minha família, eu quero ter esse tempo livre, eu quero isso e aquilo, eu não vou te ajudar por conta disso. Sem ficar dando um monte de desculpa, não vou te ajudar porque eu marquei uma consulta e não existe a consulta. Isso se chama temor aos homens. Será que você não passa por isso no seu coração aí? A timidez pode ser isso. A mentira, o que é a mentira? A mentira é quando a gente quer se colocar em uma posição ou demonstrar que é algo que você não é. E aí você mente para alguém. Você está mais preocupado com a pessoa do que com Deus. Isso se chama temor aos homens. Politicamente correto. O que é isso, não temor aos homens? Não vou falar de Jesus para o fulano, porque, sei lá, parece meio desrespeito, ele tem a fé dele, e aí ele vai ficar chateado se eu falar, eu não sei. Temor aos homens. Temor aos homens. Por que a gente tem mais facilidade em evangelizar um desconhecido? Não é? Põe a gente no ônibus, coloca a gente lá no sertão nordestino, lá no Ribeirinhos, aí sim a gente vai falar de Jesus, meu irmão. O cara que não fala nada com ninguém aqui, coloca Jesus transforma, né, a camisetinha, e vai-se embora, e fala de Jesus para meio mundo. Por quê? É alguém desconhecido, que eu vou embora também, se eu passar vergonha, foi. Temor aos homens. Tem um livro muito legal, que chama Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes, de Edward Welch, eu não sei o sobrenome dele, mas que ele fala assim: nós vemos oportunidades de testificar sobre Cristo, mas as evitamos. Estamos mais preocupados em nos parecer como idiotas, com o temor de homens, do que não viver pecaminosamente sem o temor do Senhor. Não é? Às vezes Deus nos dá a oportunidade, levanta a bola, e agora é a hora de você testemunhar, e você, vou parecer bobo aqui, vai que eu, sei lá, não tem nada a ver, eu vou falar e essa pessoa vai reagir assim. Eu lembro de uma experiência, a gente estava com uma igreja em um outro estado, e era nessas ações evangelísticas, e aí a gente tinha que evangelizar uma barraquinha lá, e era eu a bola da vez, tipo, não, agora é você, sabe? Um fica jogando pro outro, você que fala, não é você, você já passou por isso, eu já passei por isso várias vezes, é você. Aí vai eu, aí chega lá, tem um cara com a cara fechada, com a camiseta do Palmeiras, fechada, não olhava nem para o lado, e ele estava vendendo, eu não lembro do que era a loja. Eu, caramba, eu vou falar com esse cara, vou atrapalhar o comércio dele, e ele vai me dar uma invertida aqui na frente desse, porque o problema é que eu estava com os amigos também, né? Mas vamos lá, eu morrendo de medo, de temor mesmo, cara. Não queria fazer aquilo, só se não tivesse alguém comigo eu não faria. Obviamente falaria que fiz, né? Não, falei lá. Aí eu fui. E aí, eu perguntei, eu lembro que eu falei, a gente está aqui, eu não lembro o que eu falei, eu só lembro que a pergunta, você conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus? Não. Aí me travou, sabe aquele meme, né? Daqui eu não sei mais o que eu faço. O que eu faço a partir daqui? Você não conhece Jesus, meu amigo? E aí eu aos trancos e barrancos, gaguejando e falando tudo errado, invertendo a ordem cronológica dos fatos, falando lá, e aquele cara começa a chorar, e confessa ali, entrega a sua vida a Cristo. Depois ele esteve no culto lá com a comunidade local, e eu, caramba, olha só, eu poderia estar mais confiante no Senhor, sem temer aos homens, até porque a resposta é certa, a palavra ela nunca volta vazia, a resposta sempre vai ser de vida ou de morte. O evangelho sempre vai ser ou um aroma, como Paulo diz em 2 Coríntios, um aroma agradável, uma notícia, uma boa nova, ou vai ser cheiro de morte para alguém que diz, não quero saber disso. Por que nós não agimos muitas vezes? Por conta do temor. O nosso coração fabrica um monte de centralidades, um monte de senhores. O coração é uma fábrica de ídolos. E a gente começa a temer um monte de coisa. Eu temo o meu chefe, eu temo o pessoal da empresa, porque eu vou passar vergonha se eu falar, eu vou passar vergonha com os meus funcionários se eu chamar eles e começar a me posicionar e orar por alguém. Se alguém está chorando, não sei, eu não vou falar nada, porque às vezes é um problema dela, e a gente vai criando um monte de coisa no nosso coração. A gente teme a tudo e a todos, menos ao Senhor. O que Pedro está falando é que nós não podemos temer a homens. Se você quer crescer no seu testemunhar,
aqui é interessante, às vezes a gente está em busca de curso de evangelismo, só que é necessário, antes de um curso de evangelismo, é necessário uma cirurgia em nosso coração, aonde Cristo precisa ser santificado, ou consagrado, o nosso coração precisa ser consagrado a Jesus. Você precisa ter convicção de quem é Jesus na sua vida, da importância que é ter a Cristo, e da onde aquela pessoa que não tem a Cristo, ela está, e para onde ela está indo sem Jesus. Quando isso toma o nosso coração, nós temos mais força para olhar para aquela pessoa, para aquele familiar, falar, não importa, eu vou falar, eu vou amá-lo, eu vou orar por ele, e na medida que Deus der as oportunidades, Deus abrir a oportunidade, eu vou falar de Jesus, eu vou orar por ele, vou falar. Por quê? Porque você tem a perspectiva correta de quem Jesus é no seu coração, e da necessidade daquela pessoa. Davi vai falar isso no Salmo 86, dessa cirurgia no coração. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. Senhor, me dispõe meu coração para que eu consiga temer apenas o Senhor. Faça isso em mim. Talvez a nossa oração hoje precisa ser essa. Se você deseja se preparar para ser um testemunha de Cristo, você precisa ter uma boa conduta, e você precisa lutar contra o temor dos homens. Você precisa batalhar. E terceira orientação aqui do apóstolo é que para testemunhar, você precisa estar pronto. Para testemunhar, você precisa estar pronto. Versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e aí, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Esteja sempre preparado. Essa ideia de estar sempre preparado, a gente pode pensar em três nuances aqui. Primeiro, deixar de lado as desculpas que a gente tem, não é? Não, é que hoje eu estava estressado, briguei lá em casa, então não vou falar nada não, tinha oportunidade, mas não vou falar nada, está muito quente, né? Está muito quente, aí se eu for falar, essa pessoa vai começar a falar também, se eu for criar relacionamento aqui, eu estou com pressa, só vou entrar e já era, e saio, não importa. E a gente vai criando desculpas, então estar preparado esqueça as desculpas que a gente cria para não ter interação com aqueles que não são cristãos. A gente precisa deixar essas desculpas de lado. Eu estou falando de mim mesmo, tá? Uma das desculpas que eu carrego é a academia. Eu estou nessa sofrência, os meus sabem. Estou sofrendo para lidar com a necessidade de ir para a academia. E a academia é um ambiente muito ruim para mim. Então eu chego na academia, eu não quero ver ninguém. Eu não quero que ninguém fale comigo. Não quero sorrir para ninguém, não quero que ninguém sorria para mim. E aí eu tenho reconsiderado isso, ainda mais depois desse estudo. Poxa, eu acho que eu vou ter que ceder aqui, Jesus. Não queria. Eu queria entrar e sair quieto, não falar com ninguém, porque eu tenho raiva. E aí talvez Jesus precise trabalhar no meu coração. Mas também eu penso eu vejo uma outra nuance. Estar preparado é ter conhecimento acerca da verdade que você proclama. É saber acerca da sua esperança. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta assim, quando estou conversando com alguém, principalmente no Fundamentos da Fé, ali com os adolescentes. Eu estou te fazendo essa pergunta, mas imagina que um não crente, imagina que o seu familiar que não é crente, no almoço de hoje, do domingo, vai chegar para você, mas você fala de Jesus, então me explica. Quem é Jesus? Ou me explica esse negócio de salvação. Me explica esse negócio de pecado. Me explica. E aí? Eu sempre tento fazer esse exercício, se é nessa hora, no trabalho. Às vezes você está esperando um momento, aí chega um momento e a pessoa fala assim, então me fala aí um pouco mais sobre esse Deus que você... E aí? Nós precisamos estar bem preparados. Assim também precisamos estar... O preparo diz acerca do nosso conhecimento das pessoas. Quem são as pessoas que a gente convive? Quais são os amores, os seus anseios, os seus ídolos que estão ali velados, que talvez você percebe. Nós precisamos conhecê-los. Precisamos estar alertas e prontos. Alertas e prontos. E o texto aqui, quando Paulo fala dar razão da nossa esperança, ele fala de fato de uma defesa verbal, da gente falar acerca da nossa fé, acerca da nossa esperança. Por isso que aquela frase, ela é meio certa e meio complicada, para não falar bastante complicada. Pregue, se preciso, use palavras. Não, você vai precisar usar palavras. Se você olhar as Escrituras, sempre é necessário usar palavras. E palavras aqui é falar acerca da sua fé.
pregue e será preciso usar palavras. A pessoa não vai descobrir que você crê em Jesus porque você serve cafezinho para ela todo dia de manhã. Não, você em algum momento vai precisar falar de Jesus. Perceba, é um combo. Testemunho, a gente vai ali demonstrando que nós não somos iguais a este mundo, e aí vai chegar um momento onde você vai ter a oportunidade de falar. Ou você vai criar a oportunidade, né, de falar acerca de Jesus. Pedro, quando ele diz aqui da razão, declarar a razão da sua esperança, ele não pensa em um debate teológico aqui, que você vai falar das 4 perspectivas do Apocalipse. Não, Pedro pensa aqui em conversas ordinárias, ali no dia a dia, nesses momentos que Deus vai te usar. Você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer as pessoas, você precisa abrir mão das desculpas. O autor do livro que a gente está estudando, Tony Merida, nunca sei, Mérida, ele fala no livro Ame a Sua Igreja, ele diz assim, não cristãos podem não compreender sua teologia. Acontece, a gente é meio esquisito, né? Fala nada com nada às vezes, mas são capazes de perceber a sua esperança, assim como seu amor, sua alegria e sua paz. Talvez você não saiba falar tudo, mas essa pessoa vai conseguir perceber, ela fala de um jeito quando fala de Jesus, o olhar dela brilha. O olhar dele para Jesus é diferente do que qualquer outra coisa que ele vive. O fim último da vida dele não é o trabalho, não é a família, não é um esporte, não é um time, é Jesus. As pessoas conseguem identificar isso. É necessário uma defesa verbal, e essa defesa verbal precisa ser feita de uma forma, em amor, que é o versículo 16 e 17, finalzinho aí. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro volta aqui a falar acerca do bom procedimento e de mansidão, quando a gente vai falar. É interessante aqui, porque a gente vai lidar com falsas imagens, com estereótipos. Não tem para onde correr, não é? Se a gente fala que é crente, aquela pessoa já tem tanta coisa na cabeça, que você vai precisar fazer alguns disclaimers ali, tipo, não, eu sou cristão, mas eu não sou isso que você está vendo na TV, eu não sou isso que você viu no Instagram, eu sou cristão, mas minha igreja não é assim. A gente tem que fazer isso, não é? Às vezes tem que fazer isso. E Pedro fala, fazer com mansidão, com amor. E Pedro, para falar isso, Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado. Então imagina Pedro falando isso para eles. Falou assim, gente, eu sei que dá raiva tem hora. Eu sei que dá vontade de... Você fica com raiva e quer brigar porque aquela pessoa está ofendendo o nome de Jesus, está falando que Jesus é isso. Eu sei que você passa por isso. Mas tem um bom procedimento. Pedro teve que aprender isso também, não é? Ele sabia que era desafiador, porque nós não somos o povo da ira. Você não é chamado, Jesus não está precisando de defensores dele na internet, não é? Você vai defender a causa de Cristo contra os incrédulos. Não, Jesus não está precisando e Ele não está contratando defensores. Nós precisamos revelar o amor de uma forma graciosa, até com bom humor, cativante. O nosso testemunho tem que ser cheio de cor, ser vívido, não aquela coisa chata, sabe? Às vezes a gente confunde piedade com chatice. Relacionamento com Deus, eu me relaciono com Deus, então eu tenho que ser alguém chato. Aquela pessoa que não fala com ninguém, carrancuda, não compactuo com isso, não falo com ninguém, não. A gente às vezes cria até um personagem. Eu lembro de um adolescente em outra igreja, que ele chegava na IBD, com fone de ouvido, não falava com ninguém, quieto, e ele só tirava o fone de ouvido quando ia começar a aula. E aí uma vez fui falar com a mãe, com o pai, e os pais falaram, não, é que meu filho é diferente, ele tem um relacionamento com Deus, ele nem parece adolescente mais. E aí eu entendi que o problema era mais embaixo, os pais achavam que ele era isso mesmo. Não, o seu filho é estranho, na verdade, ele é esquisito, cara, ele não se relaciona com ninguém, não fala com ninguém, não deveria ser assim. O Evangelho chama um relacionamento. Então, nós precisamos usar daquilo que Deus nos dá, da nossa personalidade. O autor, o Tony do Ame a Sua Igreja, ele vai falar, se você é calmo, faça uso do seu
tom gentil. Às vezes você é calmo, não precisa criar um personagem. Se você é descontraído, faça uso de seu bom humor. Seja alegre também, não é? Você vai falar de Jesus, fica sério, aquela coisa, não, porque tem que ser algo sério. Se você é daqueles extrovertidos, bem espaçados, aí, Andrei, deixe sua empolgação, como o Andrei sempre conta os testemunhos tão bacanas, deixe sua empolgação transbordar de fato quando você fala de Jesus. Se você é hospitaleiro, deixe sua gentileza derreter o coração dos seus convidados. Enfim, não pregue sobre você mesmo, mas seja você mesmo. Seja quem você é ao pregar o Evangelho de Jesus. Seja uma testemunha. Quando a gente pensa numa compreensão contemporânea sobre métodos de evangelismo, a gente tem algo que foi impulsionado principalmente pelas cruzadas, as grandes conferências evangelísticas, que Deus usou, na verdade, eu acredito até que Deus usou mais um tempo atrás, na época de Billy Graham e tantos outros, que é a ideia do evangelismo como evento, as marchas, cruzadas, aquela coisa de porta em porta e com um panfleto. Só que hoje em dia, talvez no mundo que está cada vez mais pós-cristão, talvez não seja uma das melhores estratégias. Não que a gente não possa fazer, podemos, mas nós temos outras estratégias, até estratégias históricas. A estratégia que o próprio autor do livro passa é a ideia de evangelismo de rede, da gente pensar do evangelismo como um estilo de vida intencional. Isso vem lá dos primeiros séculos. O movimento cristão é um movimento urbano, de casa em casa, conhecendo. Eu moro ali, eu converso com alguém. Eu lembro aqui, hoje eu estou cheio de exemplo, né? Não sei se é a melhor estratégia num sermão, mas eu vou usar, porque eu lembrei. Eu lembro de uma viagem missionária que eu fiz, e eu falei, vamos evangelizar os índios. Aí chegou na tribo indígena, e a gente recebeu um papelzinho, não entendia o que era aquele papelzinho, um caderninho, na verdade, e a gente foi. E aí eu fui com uma irmãzinha. A irmãzinha chegava, batia na porta e falava, não, a gente veio falar sobre Jesus. Aí ela falava, você acredita em Jesus? A pessoa falava, sim. Aí ela falou, você é crente? Não, eu sou católico. Não, então você não acredita em Jesus. Então eu vou orar por você, para você se converter. Você quer que eu ore? A pessoa constrangida, você falou, então pode orar. Aí a irmãzinha orava. Qual que é o seu nome? Marcelo. Aí anotava lá, convertidos. Marcelo, vamos para a próxima casa. E era assim, meu Deus, cara, que loucura. Já por outro lado, eu tenho uma família amiga, muito amigo nosso, que eles estão lá no Ribeirinhos, e eles querem pregar, querem ser testemunha lá no Ribeirinhos. E eles foram com tudo. É uma família que tem 4 filhos, pegaram as suas coisinhas, abandonaram tudo e foram servir ao Senhor lá, com mantenedores, e estão vivendo lá, gastando a vida deles. Aí eu pergunto, eles passaram por aqui esses dias, eu pergunto, mas até quando vocês ficam lá? Vocês voltam à vida normal quando? Aí ele falou, não, a gente vai gastar a nossa vida lá, a nossa vida está lá, para conhecer aqueles indígenas, e falar do amor de Jesus, e ser testemunha ali. Olha a diferença que a gente encontra aqui. Evangelismo de rede. O evangelho ele acontece num movimento urbano. Timothy Kelly vai falar que cada um de nós, pelo menos, temos 4 pessoas na nossa rede que nós deveríamos estar orando e pensando intencionalmente em como alcançá-los. O autor do livro, e a gente vai trabalhar isso nas células, ele fala de pelo menos 5 redes que a gente tem. Família, membros da sua família. Eu estou falando aqui, você já começa a fazer o exercício, pensar em alguém, e quem sabe na sua célula você vai compartilhar. Irmãos, orem por esse fulano, porque eu quero ser usado por Deus na vida dele. Então, família, você tem membros da sua família que não conhecem a Cristo. Geográfica, uma rede geográfica, vizinhos ali do seu lado, que talvez nunca ouviram falar de Jesus, e você dá bom dia, espero que você dê bom dia, mas nunca pensou numa oportunidade de estreitar os laços, para daí poder falar de Jesus para ele. Vocacional, rede vocacional, que são os colegas de trabalho. Rede recreacional, amigos de jogos, lazer. E rede comercial, pessoas que você vê nas lojas, nos mercados, até mesmo no seu condomínio, e diariamente talvez você encontre as mesmas pessoas, você tem aqueles momentos ali, e você poderia dar passos, intencionalmente, começar a dar passos. E eu não falo aqui de cima de um pedestal, como se eu fosse o melhor nisso daqui. Na verdade, essa mensagem me pegou demais, a considerar
Como que eu posso ser usado por Deus para testemunhar mais acerca do meu Senhor? Qual é o desafio? Porque alcançar pessoas pensando em redes e não em evangelismo de impacto, pensar em pessoas que estão ali próximas da gente, envolve fidelidade e perseverança. Você vai ter que testemunhar acerca de Jesus todos os dias da sua vida. Você vai ter que testemunhar quem Jesus é na sua vida todo dia. Não adianta você chegar do nada no porteiro e começar a falar de Jesus, se até ontem você não dava nem bom dia para o cara. Você nem sabia quem ele era. Não vai rolar. Se o seu vizinho nunca te viu, ou quando te viu, sempre foi correndo dele, apertando o botão do elevador para fechar logo, para ele não entrar. Não vai rolar isso. Você precisa criar relacionamentos, perseverar, ter fidelidade ao Senhor, talvez lidar com constrangimentos, que em algum momento você vai falar e a pessoa vai, não, nada a ver isso daí, a gente vai ter que passar por isso. Mas nesse momento, é nesse lugar que você vai ter a oportunidade de fazer boas perguntas, observar as defesas caindo deles, gradualmente, de pouco em pouco, aquela pessoa que antes, Deus está te usando. Até que um dia, já pensou você ouvir da pessoa que você considerou aí na sua cabeça, até um dia você ouvir essa pessoa falar, Jesus Cristo é o meu Senhor. Já pensou nisso? Aquele familiar, aquele amigo, um dia chegar, Jesus é o meu Senhor. Deus quer te usar. Você é chamado a ser testemunha de Deus. Deus te chama hoje a testemunhar acerca da fidelidade que a gente acabou de cantar. E não se preocupe, Deus tem o costume de usar coisas loucas para confundir aqueles que são os sábios. Não se sinta incapaz. Na verdade, você pode reconhecer a sua incapacidade, mas lembre-se, é Jesus. É Jesus que vai fazer através de você. Você é um incapaz na mão do Todo-Poderoso. E se tem alguém interessado em salvar a pessoa que você pensou, é Jesus. E Ele quer te usar para isso. Amém? Vamos orar e vamos terminar reafirmando que nós estamos de pé. Independente das circunstâncias, como igreja, nós estamos de pé, iremos proclamar, venha o que vier, venha a perseguição que vier, venha a calúnia que vier, estamos de pé para declarar quem é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse desafio que o Senhor traz para nós hoje. E eu falo aqui, eu te agradeço, Deus, por poder expor esse texto. Um texto que me desafia de um jeito, porque quantas vezes eu estou acostumado a viver a minha vida, a me preocupar com a minha rotina, preocupar com a minha família, e não olhar para onde o Senhor está olhando. Deus, me levante, me ajude na luta contra o temor aos homens, e eu oro pelos meus irmãos aqui, que o Senhor os ajude, Deus, a lutar contra o temer a homens, que nós venhamos lembrar que o único que morreu por nós é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro fez o que o Senhor fez por nós. Nos ajude a nos levantarmos como a voz que declara que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o Senhor está vivo. Nos ajude, Deus, nos use para a Tua glória, nos dê as estratégias, nos ajude nas nossas redes, nos nossos amigos, família, trabalho. Pai, que o Senhor nos levante, nessa semana nos levante como boca do Senhor, seja orando, seja agora iniciando o relacionamento, ou seja já falando acerca de quem o Senhor é. Nos use para a Tua glória, Senhor. É nossa oração, que o Senhor desperte o Teu povo a proclamar, a testemunhar a fidelidade do Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.